Oi, oi, gente, tudo bem? Meu nome é Vitor Coelho, seja muito bem-vindo ao canal Luz da Deusa. Peço desde já para que, se você puder, se inscreva no canal e já deixa um like no vídeo. Se você não gostar, depois você tira, não tem problema. Eu gostaria de falar hoje sobre construir as nossas próprias cerimônias com o tarô. Veja, a gente pode construir cerimônias utilizando unicamente o sistema mágico do tarô. Estou falando isso até sem ter nenhum conhecimento de ordem iniciática específica sobre o tarô, embora eu saiba que sim, existem caminhos, existem escolas que utilizam o tarô como base para criar suas cerimônias, né? O que eu venho trazer para vocês é um pouquinho de experiência que eu tive através de leitura de livros, principalmente o Tarot Priestess, sacerdotisa do tarô em português, não tem traduzido ainda, mas ele me deu uma referência boa para criar minhas próprias cerimônias. Eu gostaria de partilhar algumas ideias com vocês. Antes de falar sobre como criar as nossas cerimônias com o tarô, eu gostaria de falar sobre os benefícios de criar, né, de ritualizar com o tarô. O primeiro deles que eu entendo é que é uma ferramenta linda de ampliação da nossa consciência. Existem coisas que a gente consegue compreender racionalmente, mas tem partes da nossa alma que só compreendem através do rito, da cerimônia, né? Isso mexe com a nossa energia, mexe com a nossa psique. E outra, quando nós chamamos a força do arcano pra gente, aquela força, aquele ritual, ele reverbera no nosso campo por muito mais tempo, né? Então ela fica rodeando o nosso campo energético, ela penetra e a gente começa a sentir algumas mudanças na nossa vida através desses ritos. Um outro motivo é que vai ajudar em muito a sua compreensão de cada arcano, a compreensão de cada carta. A parte oracular de leitura é uma parte do tarô, e existem diversas outras utilidades. E quando a gente utiliza para cerimônia, quando é essa conexão, esse link energético com as cartas, facilita o nosso entendimento para todas essas áreas, né? Então vai facilitar muito também na sua hora de ler tarô para si e para os outros. Terceiro e não menos importante, é uma ferramenta excelente para autoconhecimento. Tem também um efeito terapêutico nele, né? De você poder encaminhar certas questões emocionais suas, ter uma resolução ali que, através do símbolo da carta, né, você tem uma compreensão melhor do que está acontecendo com você e como que você pode trabalhar, elaborar melhor essas questões. Da maneira que eu gosto de fazer é utilizar 100% o tarô. Quanto mais eu puder utilizar o tarô em vez de outras coisas, quanto melhor. Então, fazer uma purificação do espaço. Existem diversas maneiras, uma utilizando até as próprias cartas ali, você pode montar figuras, você pode passar o arcano ao redor, mas para começar você pode pegar o seu incenso e abanar com uma carta que esteja relacionada à purificação, pegar a temperança, por exemplo, é ótimo, excelente, às vezes um as de espadas, né? E já fica a dica também, né? Se você quiser abençoar um local com um incenso de alguma erva, né? E um arcano, você pode fazer isso também, né? Para prosperidade, para um ambiente. Você pega um incenso de rosa amarela e utiliza a carta da Imperatriz para abanar e ir abençoando aquele local. É uma sugestão interessante. Mas, enfim, sempre é importante você purificar o local e também estabelecer algum tipo de proteção. E geralmente essas proteções elas são feitas dentro de círculos mágicos, né, de círculos espirituais, mas você pode definir outras formas, né? O principal que eu considero é você saudar as 4 direções e também os 4 elementos, né? E no tarô a gente já tem os arcanos menores, em especial, quando você quer falar de defesa, de proteção, tem melhor do que os cavaleiros do tarô. Então, algo que eu gosto de fazer é colocar os 4 cavaleiros nas 4 direções, pedindo pela proteção deles, né? Então, por exemplo, chego lá no leste, que é a direção que eu associo ao ar, mas você pode fazer associação própria ou adotar de outro grupo. Chego no leste, coloco a cartinha do Cavaleiro do Ar naquela direção. Gosto de colocar voltada para mim, mas pode ser voltada para fora do círculo também. Você invocar pela proteção do plano mental, que os ares do Cavaleiro de Espadas possam levar para longe toda e qualquer maldade, que eles possam trazer os ventos da boa-aventurança, os ventos da harmonia, do amor, poder trazer a cura para dentro do círculo. Enfim, você vai em cada um desses cavaleiros, cada uma dessas direções, pedindo pelas bênçãos dele, e assim você já vai montando o seu espaço sagrado. Já é uma proteção incrível, assim, super bacana e super potente mesmo, né? Porque tem toda a egrégora do tarô que está sendo ativada e chamada naquele momento. É um grande bom de energia, né? Você pode ter alguns instrumentos, né, que você vai utilizar em cerimônias. Às vezes você pode ser da Wicca, por exemplo, né, que tem bem esse esquema de elementos e instrumentos associados, né? Mas você pode ter um punhal que é especial para você colocar no ar, enfim, fazer suas próprias associações. Algo que eu gosto bastante também
é de utilizar as próprias cartas como instrumento. Então, você utilizar um as de ouros como um pentáculo, o as de copas como uma taça, né? O as de paus representando um bastão, enfim, ou às vezes uma vela também, né? E o as de espadas representando um átomo, uma espada, e gosto de colocar nas direções, fazendo essa disposição também, né? Mas você pode utilizar instrumentos normais também, né? Por exemplo, uma vela. Uma vela é bacana para você conseguir enxergar no escuro, essas questões. Mas você pode sim utilizar uma taça bonitinha, enfim, montando, compondo o seu altar com esses instrumentos. Eu gosto muito de dar preferência sempre às lâminas do tarô, né? Quanto mais carta eu puder utilizar no meu rito, mais é a minha linguagem. Mas cada um vai se conectado de uma forma diferente. E o central é a carta que você vai escolher relacionado ao tema, né? Então, por exemplo, vai ser um ritual que eu quero celebrar a força da imperatriz. Coloca a imperatriz no meio, você pode colocar algumas flores, algumas rosas, fazer uma decoração especial, pensar nos incensos associados, enfim, pensar nas correspondências mesmo e deixar como imagem central aquela do arcano. E como vai prosseguir o grosso da cerimônia depende muito de cada grupo, né? Tem gente que vai se fantasiar do arcano, por exemplo, né? Criar uma máscara para o arcano. Existem várias coisas bacanas para trazer para a gente essa consciência, né? O que eu gosto, tem gente que faz uma espécie de, não sei se incorporação seria a palavra certa, né? Mas um aspectamento, no mínimo, uma canalização, vamos utilizar esse termo, né? De pegar a consciência daquele arcano junto com a sua consciência e transcrever uma mensagem muito bacana. Mas o que eu gosto, que eu sou apaixonada, é fazer jornada xamânica. Quase uma meditação assim para dentro da carta. Você entrar no arcano, conversar com ele, só de você entrar, o seu campo energético já vai se modulando, já vai se ajustando àquela frequência. É muito interessante, muito gostoso realizar esse tipo de procedimento. E assim, esse tipo de cerimônia é ideal para várias coisas, né? Então vai ter uma fase da lua, agora teve lua em peixes, por exemplo, né, semana passada. Eu poderia ter feito uma cerimônia utilizando o arcano da lua ali no meio. Ou se eu quero aproveitar essa lua em peixes para fazer algumas questões mais mediúnicas, né? Aí eu utilizo a carta da sacerdotisa no centro, posso consagrar algumas coisas utilizando as cartas, né, que eu comentei, ao consagrar um objeto, algum instrumento mágico. Mas também, algo que é muito interessante é você perceber, poxa, eu tô com tal questão que tá pegando para mim, né? Vamos pensar, poxa, tem uma dificuldade de trocas, de estabelecer relações mais profundas, trocas amorosas às vezes, né? Aí eu penso no dois de copas. E eu faço todo um ritual pensando nesse dois de copas, coloco o altar bonitinho, entro na carta e tento colocar algo mais, assim, que nem um dois de copas, talvez eu consagrasse uma água, fizesse um brinde, uma bebida, um três de copas, fazer uma cerimônia, só chamar meus amigos e cada um vai falar o que gosta um no outro, e a gente depois pega da energia do três de copas, entramos na carta, a gente consagra as nossas taças, depois dividimos, partilhamos, fazemos uma festa dentro do círculo, enfim, existem diversas maneiras de você trabalhar com as cartas de tarô, e acho que só por esse vídeo dá para ter uma introdução bacana, né, sobre como que você pode começar a realizar suas próprias cerimônias. Existem alguns livros que falam sobre criar cerimônias, o que eu comentei no início do vídeo é esse daqui, ele é mais voltado para a espiritualidade da deusa, né, para falar a verdade, a proposta dele é de ser um treinamento sacerdotal de consagração à deusa, que utiliza como base os mistérios do tarô. Essa que é a pegada desse livro. Mas ele tem muitos ensinamentos cerimonialistas aqui, né, que são interessantes, várias sugestões de trabalho espiritual e mágico também. Então, segue aqui como referência bibliográfica, mas o que eu sinto mesmo é que o maior professor que a gente tem é o próprio tarô. Só de você começar a se conectar, fazer essas jornadas, meditar com as cartas, elas te mostram, elas te dão várias sugestões de trabalho mágico. O vídeo de hoje é bastante breve, mas o intuito era de falar isso mesmo, e eu gostaria de convidar você a conhecer as outras redes do Luz da Deusa, né? Tanto no Instagram quanto no Facebook, saber que eu ofereço leitura de tarô, adoro ler cartas para os outros, e também ofereço cerimônias, né? Cerimônias xamânicas de espiritualidade da terra, muito relacionadas também à espiritualidade da deusa, além de oferecer alguns cursos, alguns workshops de temas mágicos, magísticos e esotéricos. Então, você poder acompanhar pelas outras redes, você vai saber quando acontecerem esses eventos.